A vereadora Maria Lúcia fazer a leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, a vereadora Maria Lúcia. Boa noite a todos. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Barra Mansa. Aos 21 dias do mês de novembro de 2017, às 19 horas, no plenário Ademir Melo, reuniram-se os vereadores do município. Havendo quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão, solicitando a leitura da ata anterior, que foi aprovada. Após foi lido o resumo do expediente. Em seguida, conforme dispõe o regimento interno desta casa, fez uso da tribuna livre o senhor Robson Carlos, presidente do Sindicato dos Comerciários de Barra Mansa. Com a palavra, solicitou aos vereadores que não aprove o projeto de lei da vereadora Maria Lúcia para que o comércio de Barra Mansa funcione por 24 horas, uma vez que os comerciários não terão segurança para trabalhar. Disse que essa lei, uma vez que os comerciários não terão segurança para trabalhar, disse que esta lei não pode ser aprovada sem ser discutida com vários setores da sociedade e que muitas lojas irão explorar o funcionário, outras são essenciais, outras não. Portanto, é preciso discutir muito essa matéria. Após, os vereadores fizeram suas indagações e esclarecimentos sobre a matéria. O senhor Robson agradeceu a oportunidade e pediu atenção dos vereadores para o assunto. O vereador Tiago Valério usou a tribuna para justificar e explicar o seu projeto de resolução, que será votado, em que alerta o artigo 135 do Regimento Interno da Casa, onde trata sobre a urgência especial nos processos. Falou também sobre o seu requerimento ao Tribunal de Contas do Estado, solicitando informações sobre o processo no qual o ex-prefeito Jonas Tonian Marins teve sua prestação de contas do ano de 2015 reprovada. Solicitou moção de congratulação para Gleiciane Pereira por ter sido campeã na Olimpíada Estadual de Língua Portuguesa e Matemática. Solicitou também moção de congratulação para Ricardo Turbay, Renata Massa, Ederson José e Marley Landim pelo apoio ao trabalho da educação ambiental no Córrego das Laranjeiras, no bairro Vista Alegre. Em seguida, entrou-se na ordem do dia que continha: rejeitado com voto contrário do autor o projeto de resolução do vereador Tiago Valério. Votados e aprovados. Projeto de resolução número 2420/2017, requerimentos e indicações. Terminada a ordem do dia, o vereador Gilmar Leles solicitou moção de congratulação para Noé Garcês e Jaime Alves solicitou moção de congratulação para os vencedores do concurso de redação sobre a valorização do idoso. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. Senhor presidente, eu gostaria que fizesse uma retificação aqui, porque eu pedi uma moção para Silvana, do Conselho Afrodescendente. A vereadora quer que faça essa ratificação na ata. Eu pedi uma moção para Silvana. Em discussão e votação, ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Leitura do expediente, por favor. Resumo do expediente, sessão do dia 23 de novembro de 2017. Correspondência recebida. Fundo Nacional de Saúde informa a liberação de recursos financeiros para este município. Ofício número 73/2017, CODEC Barra Mansa. Agradece a solicitação de indicação de um membro para participar do processo administrativo número 1842/2017 desta Casa Legislativa. Do Poder Legislativo, projeto de lei número 2454/2017, vereador Gilson de Assis Lopes, dispõe sobre a regulamentação e obrigações em áreas de terras solicitadas a loteamentos no território barramansense no município de Barra Mansa. Projeto de lei número 2466/2017, vereador Zélio Rezende Barbosa, dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino nas disciplinas de ética e cidadania na grade curricular do ensino fundamental
1 e 2 e da outras providências. Projeto de lei número 2467/2017, vereador Zélio Rezende Barbosa, dispõe sobre a obrigatoriedade da criação do Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio e da outras providências. Projeto de lei número 2468/2017, vereador Zélio Rezende Barbosa, dispõe sobre a realização de seminário antidrogas no início do ano letivo nas escolas públicas do município de Barra Mansa e da outras providências. Projeto de lei número 2474/2017, vereador Gilson de Assis Lopes, estabelece valor mínimo a ser pago em remuneração de bolsa auxílio aos estagiários em todo o município de Barra Mansa. Projeto de lei número 2482/2017, vereador Wellington Pires, mudança de nome da rua Dom Vicente Priante, no bairro São Silvestre. Projeto de lei número 2483/2017, vereador Marcelo Borges da Silva, altera a redação do artigo 26 e do parágrafo 4º do artigo 28 da Lei Municipal número 3.189/2017, de abril de 17 de abril de 2001. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2.459/2017, mesa executiva. Cria os artigos 54 e artigo 54, dígito B, da Lei Orgânica do Município de Barra Mansa e da outras providências. Emenda substitutiva número 2487/2017 ao projeto de resolução número 2420/2017, mesa executiva, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Barra Mansa e da outras providências. Requerimento número 1527/2017, vereador Gilson de Assis Lopes. Requerimento número 1528/2017, vereadora Maria Lúcia Moura da Fonseca. Requerimento número 1529/2017, vereador Gilson de Assis Lopes. Requerimento número 1530/2017, vereador Tiago Valério da Silva. Indicação número 1807 e 1808/2017, vereador Daniel Volpe Maciel. Indicação número 1809/2017, vereador Carlos Roberto Carvalho. Indicação número 1810 a 1817/2017, vereador Marcos André Gonçalves Pitombeira. Indicação número 1818/2017, vereador José Abel Mariano. É o que continha, presidente. Ok. Havendo tempo ainda, conforme nosso regimento interno, tem pedido de utilização da tribuna livre pelo CEP. Convido o representante do CEP para fazer uso da tribuna. Avisa, bermuda acho que não pode pelo regimento. Acho que sim. Pode passar. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os vereadores presentes e a vereadora presente. Sou a professora Fernanda Carreiro Alves, sou diretora do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro. Gostaríamos, antes de iniciar, agradecer aqui o uso da tribuna, apesar da demora, né? Mas agradecemos a oportunidade de usar. E dizer que não fomos informados, né? Ficamos sabendo isso hoje, na parte da manhã. Isso nos entristece muito, porque estivemos várias vezes aqui nesta Câmara
protestando, pedindo o apoio dos senhores vereadores, da senhora vereadora. Em agosto, quase todos os dias, em setembro também. Né? A população de Barra Mansa conhece a luta dos profissionais da educação, dos professores e dos aposentados. O CEP Barra Mansa completa este ano, o CEP no Rio de Janeiro completa este ano 40 anos de luta. E hoje a gente faz aqui uma homenagem aos criadores deste sindicato. Né? São os aposentados que lutaram há muitos anos atrás, numa ditadura militar, enfrentaram armas, enfrentaram agressões e muitas outras questões para termos um sindicato de luta que continua nas ruas, que continua como movimento social, defendendo os direitos dos alunos, dos pais, da comunidade escolar, dos professores e dos profissionais da educação. E, em virtude disso, eu gostaria de esclarecer aos senhores, desculpe aí, não cumprimentar a população presente, desculpa. Gostaria de esclarecer que nossos colegas aposentados, a grande maioria de professores e pensionistas, recebem atualmente um vencimento base de R$ 744. E fica a pergunta, aonde está a paridade? Todos os senhores têm ciência, né? A população tem ciência, que nós, servidores públicos, a única vantagem que temos é o direito à paridade, né? Fizemos um concurso público e temos o direito à paridade quando nos aposentarmos. Infelizmente, isso não está sendo respeitado há muitos anos no município de Barra Mansa. E os senhores, como fiscalizadores, estamos aqui hoje para cobrar um posicionamento quanto a isso. Nossos colegas aposentados do Estado também, moramos e vivemos aqui no Estado do Rio de Janeiro, estão passando a míngua, temos colegas suicidando, temos colegas passando fome, temos colegas sem pagar aluguel, sendo despejados, e a situação é caótica no Estado do Rio de Janeiro. Caótica não por causa de servidores públicos, caótica porque, infelizmente, alguns retiraram o direito básico desses servidores. Pessoas que trabalharam 40, 35, quase 50 anos dentro do Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza que cada um aqui conhece uma dessas pessoas que eu estou dizendo. E estão agora sem seus vencimentos, sem seu pagamento. Estão sem receber. Parece que receberam uma parte de agosto, poucos estão sem receber. Nós estamos chegando em dezembro. Semana que vem é dia 1º de dezembro. Estão sem receber setembro, outubro, novembro, pode-se dizer, né, porque o pagamento do Estado caía dia 25, por aí, e o 13º do ano passado. Vivemos uma crise, sim, uma crise política, uma crise, infelizmente, montada por aqueles que quiseram ver à míngua o nosso povo. Pessoas, eu volto a dizer, colegas aposentados do Estado estão sem receber. São muitos. E fica aqui o nosso protesto e também para os nossos colegas do município. Né, que os senhores, nós já viemos aqui, as aposentadas já falaram, já tivemos 2 reuniões e já falamos sobre isso. A gente quer um posicionamento desta Câmara, que é um órgão fiscalizador, sobre os nossos colegas aposentados e pensionistas. Até porque todos nós, servidores do município de Barra Mansa, contribuímos e muito para a Previban. E uma outra questão que a gente fica sempre na dúvida é se este dinheiro está chegando lá. Temos uma grande dúvida quanto a isso. Agora, nos nossos pagamentos está sendo retirado todos os meses. Os descontos são realizados. Outro grande problema que a gente vive no município, os servidores que são do Fundamp, né, não estão tendo um atendimento digno, consultas e tudo o mais. Eu sei de um fato de o marido de uma professora que esteve internada na Santa Casa, veio a falecer, e que com certeza contribuiu com o Fundamp muitos anos, e teve que fazer o tratamento de hemodiálise pelo SUS. Isso é um absurdo. Nós contribuímos e contribuímos muito pelo Fundamp. E não queremos que ele acabe, não.
Foi uma luta grande. Quando quiseram aumentar o Fundamp, o CEP estava presente aqui nesta Câmara e lutou muito para que isso não acontecesse. Mas, infelizmente, fizeram uma sessão em janeiro, aumentaram o desconto do Fundamp de 5 para 9,1 e olha o que virou o Fundamp. O Fundamp não é mais o mesmo, infelizmente. Queremos um Fundamp funcionando porque contribuímos para isso. O governo, o prefeito, o executivo não põe R$1 lá dentro do Fundamp. Todo o dinheiro que chega no Fundamp são recursos dos funcionários públicos de Barra Mansa. Nós precisamos fazer uma grande auditoria lá dentro, porque os funcionários que contribuem não têm o seu direito preservado lá na hora que mais precisam, que é a hora da saúde, é a hora da doença, e não conseguem, no momento de dor e de doença, serem atendidos com dignidade. Então, fica aqui também esse questionamento sobre o Fundamp. Reajuste já, uma campanha antiga nossa, né, tem uma camisa aí do Respeito à Educação, que já deve ter uns 5, 6 anos que a gente usa, e atualmente estamos sem esse reajuste, e volto a dizer, os funcionários administrativos, os aposentados e os pensionistas estão abaixo do mínimo federal. Ganham os funcionários administrativos, o vencimento base deles é R$ 880, e aposentados e pensionistas na faixa de R$ 744. Plano de carreira. A implementação das leis, né, a fiscalização. Cabe aos senhores fiscalizar essa lei. A gente sabe que cabe ao Executivo fazer cumprir, mas cabe aos senhores fiscalizarem. Já estivemos aqui cobrando. São 2 leis, a 4467 e a 4468 de 2015. Foi uma luta histórica da nossa categoria. Conseguimos votar nosso plano de carreira em agosto de 2015. Já faz 2 anos. Né? Já fizemos até aniversário, teve até bolo de aniversário. É muito triste, mas teve que fazer um bolo de aniversário comemorando a não implementação do plano de carreira. E, tristemente, no mesmo mês de agosto, né, os senhores vereadores votaram uma lei, a 4652 de 2017, onde houve um reajuste, né, para os diretores de escola e o aumento na carga horária desses cargos, para 8 horas. E nesta lei constavam artigos lá embaixo, questionados por nós várias vezes aqui na Câmara, que é o aumento, o retorno da carga horária dos funcionários administrativos para 40 horas semanais. Já estivemos aqui denunciando muitos dias mesmo. Foi uma luta grande. E hoje estamos usando a tribuna que solicitamos em agosto, novamente em agosto, por causa dessa... Eu vejo isso, e nós, o sindicato, vemos isso como uma grande covardia, uma grande maldade. Os funcionários administrativos, para quem não sabe, são os serventes, os disciplinários, as merendeiras, né, os auxiliares de educação, são aqueles, todos que eu esqueci aqui, os funcionários da secretaria, que trabalham dentro das escolas, fazendo serviços administrativos. E são os que, na maioria das vezes, trabalham muito e ganham pouco. E é por esses colegas aqui hoje que também vamos fazer este protesto, para que eles sejam respeitados. Nós tínhamos conseguido, era uma luta antiga, as 30 horas semanais. E, em 2016, conseguimos que o governo implementasse essas 30 horas semanais, conforme constava na lei. Isso não foi decreto, não foi nada, foi lei votada, inclusive pelo atual prefeito, senhor Rodrigo W., que era vereador na época. E esta lei, não sei porquê, qual é a maldade que se quer com isso, voltou esses funcionários a trabalhar 2 horas a mais. E fiquem os senhores e a senhora
vereadora sabendo que eles estão trabalhando 2 horas a mais, né? Se você contar 1 hora de almoço, dá 3. E se você contar 2 horas de almoço, dá quase 4. Tudo bem, vão almoçar quem mora perto. Quem não mora perto não tem como almoçar. É muito fácil a gente ver alguns sorrisos aqui, porque não são pessoas que estão lá dentro das escolas. Só quem pisa dentro de um chão de escola sabe o que é lidar com alunos e com pais de alunos. Foi uma escolha de cada um. Nós fizemos um concurso público e estamos lá trabalhando com o que os senhores vão nas casas pedir votos. E eu não aceito nenhum deboche de risinho aqui, não. Eu exijo respeito. Então, continuando a minha fala, esses funcionários estão sendo massacrados dentro das escolas. Massacrados também por assédio moral. Estão ficando doentes. Gostaria de saber o levantamento. Eu quero uma resposta, o CEP quer uma resposta, a categoria quer uma resposta sobre o levantamento que seria feito, senhor presidente, como o senhor nos informou, sobre os gastos, as despesas, o fechamento de turmas, como está funcionando as escolas do município de Barra Mansa. Porque isso cabe aos senhores, os senhores fiscalizarem. E a gente não vê isso, não. A gente não vê isso acontecer, não. Nós estamos dentro das escolas e a gente não vê isso acontecer. O dinheiro do Fundeb continua chegando. Outro grave problema é a eleição democrática para as escolas, a democratização e a transparência, né? Por que não se foi discutido conosco, com a população, o PPA, o Plano Plurianual? Em várias cidades deste país, tem audiências públicas sobre isso. E aqui, nada. A educação, então, nem se fala. Até hoje, o prefeito municipal se recusa a receber o sindicato, o CEP, que representa professores e profissionais de educação, que é uma instituição que existe há 40 anos. Exigimos também o cumprimento do nosso plano de carreira, 1/3 da carga horária dos professores, o retorno das 30 horas, isso é possível, basta ter vontade política do senhor prefeito, e também a posse dos novos conselheiros do CAI e do Fundeb, que até hoje não foi dada. Que são conselhos que fiscalizam os recursos da educação. Continuamos pedindo aqui essa questão sobre o levantamento. Eu faço aqui uma pergunta, quem puder me responder. Parece que a Comissão de Educação ia fazer esse levantamento. Fechamento de turmas, estrutura física nas escolas, falta de contra-cheque, impressão de contra-cheque há 2 anos, escolas que estão funcionando em outros locais, Washington Luiz, por exemplo, Arthur Cresce, creches que foram inauguradas e não funcionam, e a propaganda do governo sobre as escolas em tempo integral, sem discutir com a comunidade escolar, pais de alunos, profissionais de educação, com o povo do entorno. Fechamento de turmas da EJA, promessa de retorno no 2º semestre deste ano, Vila Nova e Vista Alegre, que não ocorreu. Agradeço a oportunidade, o CEP agradece a oportunidade de estar aqui. Ok, obrigado. Algum vereador quer fazer algumas considerações? Nenhum vereador querendo fazer considerações, agradeço. Obrigado. Convido o vereador Wellington Pires a fazer uso da tribuna, dispõe de 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, população aqui presente, que nos assiste pelos canais da Câmara. Inicialmente, eu vou ceder 1 minuto para o vereador Zé Abel. Vereador, 1 minuto. Vossa Excelência me solicitou? Pode solicitar do lugar de Vossa Excelência, se o presidente permitir. Pode ser daí mesmo, vereador. Quer pedido aqui. Depois, Vossa Excelência pode me ceder 1 minuto. Já está marcado.
Senhor presidente, eu quero pedir um ofício parabenizando o pastor Carlos Roberto Martins pela a festa, uma bonita festa que foi feita na igreja no dia 12, no departamento infantil da igreja. Pode ser em nome da Câmara, vereador? Pode ser. Em discussão e votação. Senhores vereadores, que aprovam a permanência, aprovado. Obrigado. Posso pedir um ofício, vereador? Queria pedir um ofício de congratulação ao deputado Índio da Costa pelos recursos que ele tem enviado para o município de Barra Mansa. Em discussão e votação. Senhores vereadores, que aprova, permaneça como estão. Também eu quero pedir um ofício também para o aluno do... Poxa, senhor presidente, aí não vale. do Pereira Bruna. Eu vou pedir, pode pedir, vereador. E a gente põe em nome da Câmara, inclusive acho que a gente também deve chamar ou ir nesses colégios no qual foram premiados. Aí é verdade. Estou com a relação aqui. Parabenizar os professores, as diretoras do colégio. Sim. E é lógico o garoto também. É um prazer. Pode falar. Não, mas é justamente, sobre um dos meus temas aqui na tribuna é justamente para parabenizar os professores da nossa rede, os nossos alunos, né? Barra Mansa tem se destacado nessas programações, nas Olimpíadas. E eu estou aqui com o saldo da participação de Barra Mansa na OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E eu justamente iria pedir essa moção, que Vossa Excelência também ia solicitar, para o aluno João Paulo de Almeida Ferreira, do Colégio Municipal Antônio Pereira Bruno, que conquistou a medalha de bronze. Então pode ser em nome... É filho da nossa servidora dessa casa. Exatamente, servidora dessa casa. Mas pode sim ser em nome da casa. Ao aluno João Paulo de Almeida Ferreira, pela medalha de bronze na OBMEP. Em discussão e votação, ofício de congratulação ao aluno João Paulo. E eu também quero parabenizar aqui o corpo docente, os alunos também do Paulo Basílio, que recebeu 3 moções nível 1 na OBMEP, o SEI com 1 moção no nível 1, o Pereira Bruno com 3 moções nível 1, 3 moções no nível 1 e mais 3 no nível 2. O CIEP 54 com 2 menções no nível 1, no Maurício Amaral, Marcelo Drable, foi uma menção para o nível 1, e no Washington Luiz e Padre Anchieta, 1 menção também no nível 2, nessas unidades. Então, fica aqui o meu registro, parabéns a esses alunos pela conquista. Senhor presidente, outro assunto que me traz à tribuna... Vereador, vamos votar o ofício em votação? É em discussão? Não, votamos. Não, votamos. Para o aluno João Paulo... Não, então, qualquer coisa repete. Não tem problema. Em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneça a comissão. Ainda bem que está sendo gravado, mas foi votado sim. E o outro assunto que me traz aqui à tribuna, eu tenho acompanhado, participei de uma reunião do Conselho de Transporte Público. Eu sou membro suplente nesse conselho, eu sou suplente dessa casa nesse conselho. Participo junto com o caro colega, vereador Beleza, que é o membro titular, e tive a oportunidade de acompanhar uma reunião, até por conflito de agenda e pelo fato também de eu ser suplente, eu faltei a... Quer dizer, não é que eu tenha faltado, né? O vereador Beleza, que é o titular, foi a todas as reuniões, mas eu acompanhei uma dessas, mesmo não tendo direito a voto nessas reuniões. Mas tenho pelo menos direito de ouvir as discussões e saber o que vem sendo debatido no Conselho. E nós temos acompanhado aí, depois, caso o vereador Beleza queira posicionar alguma coisa, eu lhe reservo alguns tempos cedo para Vossa Excelência, mas na penúltima reunião que ocorreu, que foi a que eu participei, já se iniciou discussão sobre reajuste de tarifa aqui em Barra Mansa. E eu estou muito preocupado com isso, porque até pela sistemática de reajuste, essa casa não passa em nenhuma deliberação sobre reajuste de tarifa nesta casa. Isso aí é uma medida que é tomada em outras instâncias que não aqui no Poder Legislativo Municipal. Mas, de qualquer maneira, enquanto fiscalizador também desse serviço, me preocupa muito
essa discussão já está em voga aqui em Barra Mansa, até porque já se pretende para o próximo mês. E aí, eu pontuo algumas coisas aqui que fazem parte do contrato de concessão do transporte público e que ainda está em falta. Ou seja, já estão falando de reajuste e ainda não atenderam todas as demandas contratuais. A concessionária, por exemplo, ela tem a possibilidade de ampliar as suas receitas para que isso possa refletir de modo a reduzir o valor das tarifas em Barra Mansa. E qual seria essa forma alternativa de receita? O uso de publicidade no transporte público, nos veículos do transporte público e também no cartão, nos cartões que são entregues à população. O edital da licitação, o contrato prevê essa possibilidade. Pode fazer publicidade por meio dos cartões ou pelos ônibus, todos os veículos utilizados. Isso é uma receita alternativa que eles possuem, e essa receita, quando utilizada, ela vai influenciar no cálculo do valor da tarifa, e isso pode gerar uma redução da tarifa que é cobrada pelo serviço. Nós não temos visto o empenho nesse sentido, né? Porque isso é uma medida que pode trazer benefício para a nossa população. Atende vários interesses. Atende o interesse da concessionária, que vai estar recebendo o valor de publicidade, atende o interesse daquele comerciante, aquele empresário que quer utilizar a sua marca, o seu produto, que quer divulgá-lo em diversos meios, e o veículo, né, do transporte público seria, de fato, um interessante instrumento de publicidade. E a gente não tem verificado esse empenho nesse sentido. Outro ponto do contrato, que determina, inclusive foi estabelecido prazo para isso, é a atualização da frota. E é outra situação que a gente não tem observado. A atualização da frota, inclusive também no sentido de aperfeiçoá-la. Eles também não implantaram os painéis eletrônicos nos terminais, com informações sobre a frequência, itinerário, o horário dos ônibus. Não foi desenvolvido ainda aplicativo, não foi desenvolvido. A população tem dificuldade até para saber o horário, porque antigamente ainda havia aqueles impressos, as folhas impressas com os horários dos ônibus de todas as linhas. Uma ocasião foi até no governo do Roosevelt, havia um livrinho onde continha o horário de ônibus de todas as empresas concessionárias aqui em Barra Mansa, o itinerário para todos os bairros, o horário de segunda a sexta-feira, aliás, de segunda a sábado, o de domingo e o do feriado. E hoje a população, com frequência as pessoas me pedem para que eu consiga o horário, porque não sabe, isso está oculto para a população, não tem publicidade para isso. Vossa Excelência quer uma parte? Bom tema, Wellington, parabéns. E realmente a licitação foi uma vergonha, né, desde aquela época. Não é cumprido nada do que foi falado. Não podia dupla jornada, de acordo com uma lei que foi aprovada nessa casa. E se tivesse, iria baixar o preço da passagem. Não é isso que a gente vê. Só aumenta o preço. É um dos preços mais caros do Brasil, um dos piores veículos da região. Então é um absurdo. Tem que rever esse contrato, tem que mudar essa empresa. Ou ela muda a atitude dela, ou ela muda de Barra Mansa. Eu já falei isso, porque essa empresa é uma vergonha. Parabéns pelo tema, Wellington. Parabéns, porque tem que mudar essa licitação, que foi uma vergonha. Tem que ser encerrado. Eu agradeço, Vossa Excelência. Concedido. Eu já falei várias vezes para o secretário de Ordem Pública a respeito desse ônibus. Em momento de pico, o ônibus do bairro Piteiras, Roselândia, e que vai também para Nova Esperança, eles ficam de 1 hora a 1 hora e 30 minutos no ponto de ônibus. Isso é uma pouca vergonha. E toda hora eu pego o áudio, converso com as pessoas e mando para o secretário, para ele cobrar os donos da empresa com relação a essa situação. E isso repete, desde fevereiro. Ok? Uma parte, vereador. Parabéns, pelo... Obrigado. Parabenizar o vereador pelo tema e só para lembrar, no dia 4 ou 5 de outubro,
eu fiz um pedido de um estudo para viabilidade, né, da redução do custo da tarifa. Né, eu trouxe essa discussão aqui, nós temos uma das passagens mais caras do estado do Rio por quilômetro rodado. Eu estou esperando essas informações chegar para disponibilizar também aos colegas, para que a gente possa avançar com essa discussão. Né? Então, mas eu quero parabenizar, inclusive na próxima semana eu vou estar propondo uma reunião com o presidente da OAB, com o Noé, para a gente aprofundar essa questão aí do valor da passagem, que é uma das mais caras do estado do Rio por quilômetro rodado e um péssimo serviço prestado à população. Parabéns, vereador. Agradeço, Vossa A Excelência. parte, vereador. Concedo, Vossa Excelência. Pegando um gancho do que o vereador Gilmar disse aqui, né, que tem um pedido de informação. Quero lembrar também que tem um pedido meu de informação que já foi encaminhado ao secretário, solicitando quanto de recurso tem a secretaria, o que essa secretaria faz com recursos que são destinados a ela. Faço essa pergunta porque vários ofícios encaminhados aqui dessa casa, meu e de outros colegas vereadores aqui, quando a gente conversa, para saber em relação a todos os serviços que a secretaria pode fazer. E a gente percebe a dificuldade que tem em todos os aspectos. A secretaria não tem guincho para rebocar um carro da cidade, não tem onde colocar o veículo, não tem tinta, porque até onde a gente ouviu, toda a tinta que tem para fazer o serviço é doação de um, de outro, mas não tem tinta. Esses dias, acompanhando um serviço, vi que até os funcionários, que não tem funcionário, o funcionário é cedido de outra secretaria. E não tem também a alimentação, às vezes tem que se virar para conseguir essa alimentação. Não tem sinalização, não tem placa. Quebra-mola, a gente já sabe da questão dos quebra-mola, de dificuldade de ter o asfalto para fazer, mas tem rua. Antigamente nem toda a rua era asfaltada e conseguia ter quebra-mola. Em rua que é de paralelepípedo sempre foi feito quebra-mola. Por que não começar pelo menos a atender esse pedido nessas secretarias? Se falando do transporte público, o vereador Gilmar citou aqui antes a questão da planilha de custo, que várias linhas, foi o Daniel citou aqui, em relação que não está tendo o cobrador. Se não está tendo o cobrador e o cobrador está na planilha de custo da empresa, e a empresa tem o preço da passagem X, se hoje não tem o cobrador, o valor da passagem tem que abaixar. Isso já foi conversado, já foi passado para o secretário há algum tempo, numa reunião dessa casa aqui, e ficamos de ter um retorno. E até hoje nada. Pode-se existir dificuldade em alguma outra situação, a gente entende que o governo está fazendo um bom trabalho. Porém, uma secretaria que a gente não consegue nada em nenhum dos aspectos fica difícil. É preciso tomar posição, é preciso respeitar essa casa quanto aos pedidos de informações que tem aqui e dar um retorno. Porque quando a gente pede, não é a gente, é o povo que está querendo saber. Várias linhas de ônibus foi tirada e nenhuma providência foi tomada. Obrigado. Eu concedo o restante do tempo ao vereador Beleza. Dispõe de 40 segundos. Sim, senhor presidente. Só que eu também fui citado, como membro do conselho dessa casa, no Conselho de Transporte, já tinha questionado, é a nossa segunda ou terceira reunião do ano, durante o ano, que foi feito a reunião do Conselho de Transporte. Então, foi tema, assim, está sendo tema de discussão dentro, mas o Conselho, ele não é deliberativo, né? O Conselho, ele é consultivo. Esse ato, ele é um ato do Executivo, né? A meu questionamento dentro do Conselho está registrado em ata, né? Fazendo questionamento dos próprios cobradores, até a reorganização mesmo do próprio itinerários. Já foi solicitado que enviasse todos os itinerários para o e-mail do conselheiro, mas é uma reunião que ainda vai avançar. Existe aí as gratuidades, enfim, são todos que dá dentro a empresa apresentou as suas despesas. Agora a equipe técnica da Secretaria Municipal de Ordem Pública, do CORTRAN, que eles vão fazer as suas contrapropostas, e é um documento que vai ser enviado ao prefeito, a ele que vai caber a ele acatar ou não essa posição. Mas então, como membro do conselho, estou atento ao que está acontecendo lá dentro, estou fazendo minhas considerações naquilo que é necessário e de acordo com o anseio da população. Ok. Havendo tempo ainda, convido o vereador Zé Abel para fazer uso da tribuna.
Havendo tempo ainda, convido o vereador Elias para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, posso... Pode. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de pedir uma moção, congratulação, para a aluna Maria Luísa Silvério. Ela foi a vencedora da 12ª Maratona Estudantil das Escolas Estadual aqui do município de Barra Mansa. Por esse motivo, eu gostaria de pedir essa moção. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprova, permaneça a comissão. Aprovado. Com a palavra. Com a palavra, vereador Zé Abel. Senhor presidente, eu cometi um erro aqui. O vereador Daniel tinha pedido 1 minuto. Dá, vereador, para dar 1 minuto para o vereador Eu Daniel. vou conceder, senhor presidente, eu não ia usar nem a tribuna, mas como o vereador Wellington trouxe o tema da questão do transporte, eu também tenho sido vereador que eu tenho cobrado muito a ordem pública com a questão do transporte aqui no nosso município. E o que o Zélio colocou aqui, eu sou testemunho, porque eu não tenho carro, ando de ônibus. Inclusive, a linha da Piteira é a maior reclamação que tem no ponto ali da Trinfol. Em qualquer horário que o passageiro ficar em pé ali no ponto, vê que está tendo reclamação de todas as linhas, mas a que mais reclama é a linha da Piteira e a linha do Cajueiro. Já foi feita uma mexida, depois que eu andei cobrando, na linha do Cajueiro, mas final de semana e feriado é um caos. Senhor presidente, esses feriados para trás aí, eu gastei 3 horas, 1h30 no meu bairro aguardando, vim na cidade resolver algumas questões e fiquei mais 1h30. Então eu tenho cobrado, mas até o momento eles não resolvem. Então é preciso que a ordem pública tome uma posição, porque é impossível deixar um veículo para fazer uma região enorme, igual a região do Cajueiro, da Mangueira, do Recanto do Sol, e quando vem, senhor presidente, não tem nem espaço no banco para sentar, que é tanto passageiro que as pessoas ficam mal alojadas, e sem contar o preço da passagem. A palavra, vereador. Pode usar a parte. Ô Elias, se for contabilizar, esse tempo que o trabalhador e o estudante ficam no ponto do ônibus durante 30 anos, ele fica 2 anos no ponto. Já pensou você ficar 2 anos no ponto do ônibus, rapaz? É brincadeira. Ué, se for contabilizar a vida dele que ele fica 1h30 para ir, 1h30 para voltar, você multiplica 3 horas por dia. E contabiliza aí. 50 anos de vida, vamos supor que ele andou 40 anos de ônibus. Dá 2 anos, rapaz, no ponto do ônibus. Essa é uma parte. Dá até para ganhar uma eleição. Pode usar a parte. Eu iria falar também na fala do vereador Wellington Pires. Trata-se do mesmo tema. Vou falar que eu quero me somar aos posicionamentos dos vereadores dessa casa aqui com relação às críticas ao transporte público municipal. Dizer que em 2013 eu estava nas manifestações que por todo o Brasil foram contra o aumento das passagens. Dizer que eu declaro aqui desde já que eu sou contra qualquer aumento que tiver da passagem de ônibus nessa cidade. Dizer que é um serviço de péssima qualidade, na qual parece que esse serviço trata barramancenses de forma diferente. Parece que o barramancense de um bairro tal é menos barramancense do que o outro. A região leste, vereador Zé Abel, é má servida pelo transporte público municipal. Os distritos precisam de maior atenção. Pode. E dizer aqui que eu não estou contra A nem B, eu estou a favor da população. Se as empresas de ônibus prestarem um bom serviço, quem vai ganhar com isso é as próprias empresas. E eu lembro que, na época do governo passado, eu não vou falar nomes aqui não, porque o que passou, passou. Mas só para lembrar um pouquinho, na época do governo passado, do governo municipal,
foi falado aqui a questão do... Foi falado na rádio que os ônibus iam ter ar-condicionado, que ia ter isso, que ia ter aquilo. E quando nós vemos na realidade, como o vereador Elias, eu também ando de ônibus nessa cidade. E quando eu ando de ônibus, eu faço questão de andar no ônibus conversando com as pessoas. O que está achando do nosso mandato? O que está achando do transporte? E é muito ruim ver o motorista sem atenção, porque ele tem que cobrar passagens. E com isso, atrapalha o trânsito. E foi feita uma lei nessa casa, houve a judicialização do processo, uma liminar, os motoristas estão exercendo a dupla função. E o que nós podemos fazer aqui para melhorar o transporte público na nossa cidade? É um movimento aqui de todos os vereadores nas redes sociais, nos bairros, para dizer não ao aumento da passagem pública de Barra Mansa. Vereador Marcial, pode usar a parte. Tá. Primeiramente, queria também aqui agradecer, frisar a presença do Menotti, candidato do meu partido PPS. É bom ter o pessoal aqui, a todos que vieram na tribuna. Queria pedir uma moção também ao Fábio Soares por todo o serviço prestado à Barra Mansa. Subscrever. Em discussão, em votação. Pode ser em nome da Câmara? Com certeza. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. E pode usar o tempo. Eu também queria... Foi como eu falei de novo, Elisa. Realmente essa questão do ônibus é vergonhosa, é uma das passagens mais caras mesmo. E eu e minha assessoria junto, a Eliana está ali assistindo, a gente fez um pedido de informação, questão da atualização, quem que faz o cálculo, qual que é baseado o cálculo, porque se já é uma das mais caras, eles querem aumentar ainda, troco de quê? O ônibus vai voar? Porque não tem explicação de ser tão caro assim. Das passagens mais caras do Brasil, não só do Estado, né? O preço rodado mais caro do Estado. Então é um absurdo essa passagem, eu já fiz o pedido de informação, o prazo está quase estourando para eles me darem a resposta, e nem um telefone sequer eles me deram. Então, caso não seja respeitado aqui o pedido de informação, com certeza vou entrar no Ministério Público quanto às empresas, e peço a colaboração de todos vocês, porque tem que ser respeitado, tem que falar, tem que diminuir, não tem nem falar o porquê de atualizar, tem que ser para baixo, porque está uma vergonha o transporte público, dá uma vergonha o ônibus, então se não for respondido até o prazo, que se não me engano deve faltar uns 5, 6 dias, né, Leandro? Pela contagem, vou direto no Ministério Público, não vou ficar mais conversando, porque conversa com quem não quer melhorar a cidade não adianta. Parece que eles querem puxar a cidade para trás. Senhor presidente... A parte, vereador. Pode usar a parte. Nesse tema, vereador, a gente quer ter essas informações, é para saber até se a empresa está fazendo a parte dela. Eu cito na Vila Coringa, simplesmente retiraram o ônibus ali da rua Biagione. Já tem um pedido meu lá na casa para que esse ônibus retorne. Eu quero saber por que tirou o ônibus. Se o ônibus é um micro-ônibus, isso aí. Se está no contrato, simplesmente a empresa alega que não pode passar e aí a gente aceita desse jeito. Não é por aí. Eu cito também da Ari Parreira, o ônibus da Ari Parreira, que hoje atende a Vila Coringa, o bairro Santa Isabel. Por muitas vezes temos recebido reclamação dos moradores que na parte da noite simplesmente o ônibus não passa. Vai uma vez, e aí o Zélio citou ali que a gente fica 2 anos, né, o vereador? Durante 40 anos esperando. Acredito que a gente fica até mais, e muitas vezes fica e o ônibus não vem. O cidadão tem que ir a pé, tem que pegar um táxi, porque não está sendo respeitado o que está previsto no contrato. Por isso que a gente quer o contrato, por isso que a gente pede informação e não estão tendo informação. Dá uma parte, vereador Elias? Pode usar a parte. Só para eu poder... Eu não tive a oportunidade de concluir em razão do tempo, mas ainda há que se lembrar, eu tenho um projeto de lei aqui nessa casa que prevê novas regras de concessão para o transporte público. E eu vou participar da próxima reunião que houver, até eu já peço aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, se já tiver alguma reunião marcada, eu gostaria de participar justamente para debater esse meu projeto, porque ele vem ao encontro da Lei 8987 de 95, e essa lei que é a que regula os serviços de concessão dos serviços públicos aqui no nosso país, ela ainda determina o seguinte, que o serviço público concedido, ele é adequado quando ele satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas, coisas que nós não vemos no transporte público concedido aqui no nosso município. Praticamente não há nenhum desses itens aqui que a gente possa dizer que exista alguma coisa no transporte público que se enquadre no conceito de serviço adequado, pelo que determina a legislação federal. E ainda quanto à atualidade, vereador Elias, que eu agradeço pela parte que Vossa Excelência me concedeu, ele diz que compreende a atualidade a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Coisa que a gente também não vê. A todo momento reclamando do transporte público. Quando a gente sai para fazer a fiscalização do transporte público, observa a mesma coisa. Isso é uma questão que ela é notória, não é questão de crítica, não. É só sair daqui e ir em qualquer ponto de ônibus, andar em qualquer veículo de transporte público, que a gente vai identificar essa dificuldade. Você não tem um investimento nas técnicas do serviço, como eu falei, a questão dos painéis. Cadê os painéis que havia previsão no contrato? Por que não tem? Por que não tem um aplicativo? Por que não foi colocado? Puseram aí um ônibus, um micro-ônibus rodando com ar-condicionado, estão dizendo que atendeu a exigência de melhoria e conforto no serviço. Atendeu onde? E agora, mais uma vez, vai submeter a população ao aumento. E eu já vou dizer aqui para essa casa, para quem está nos assistindo, o aumento, ele vai sair. Eu aqui estou denunciando a questão desse aumento, porque infelizmente é uma matéria que não compete a mim determinar se esse aumento é concedido ou não. O aumento vai sair, se as empresas quiserem, e a hora que ela pleitear, vai sair, porque eles conseguem isso de diversos meios. Agora, nós não podemos deixar de denunciar essa lástima aqui. Denunciar e tentar fazer o que necessário for para impedir isso. E quando sair esse aumento, eu vou fazer questão de verificar quais foram os fundamentos utilizados para concedê-lo, e conforme for, eu vou procurar as vias da justiça, farei denúncia no Ministério Público, proporei, se entender que há cabimento, que há fundamento jurídico para isso, vou propor ação popular nesse sentido, vou inclusive vir aqui a esta casa pedir para que cada um dos colegas, aqueles que quiserem, possam ser signatários dessa ação popular, para a gente tentar barrar esse aumento. Porque é um absurdo a nossa população estar sendo submetida a essa vergonha, que é a forma como o transporte público vem sendo prestado aqui no município. E, se acha que o transporte está sendo bem prestado, se acha que o transporte tem as suas dificuldades, e alega, como os empresários muitas vezes alegam dificuldade no transporte, tem dificuldade, mas tem um lucro. Porque se não tivesse o lucro, não continuava com a concessão. Já teria entregue essa concessão há muito tempo. E, lamentavelmente, a licitação que foi feita no governo passado, ela foi feita de uma maneira muito porca, foi feita de uma maneira muito desleixada, porque o serviço piorou. O serviço de transporte público em Barra Mansa não era tão ruim quanto a gente tem verificado hoje. Isso aí não estou dizendo para desferir crítica, eu não tenho problema nenhum com concessão, não tenho nem posicionamento ideológico contrário à concessão, não. Muito pelo contrário, meu posicionamento até do ponto de vista liberal no sentido das questões da economia, de entregar mesmo para a iniciativa privada aquilo que a iniciativa privada possa conduzir no lugar do setor público. No entanto, isso aí tem que ser feito com mais qualidade. Ter lucro é direito do empresário, é previsão constitucional, é a iniciativa prevista, a iniciativa privada que a nossa Constituição permite. Agora, tem o seu lucro, mas dê qualidade no serviço que está prestando, dê conforto para a população no serviço que está prestando, ganhe o seu dinheiro, mas ganhe sem que isso possa representar um prejuízo para as outras pessoas. Eu agradeço, Vossa Excelência, desculpe aqui pelo desabafo. Senhor presidente, só para finalizar. 1 minuto para concluir, vereador. Será suficiente. É só para finalizar, senhor presidente, que a linha de ônibus do bairro Ciderlândia também tem muita reclamação. E a linha também intermunicipal, feita pela empresa Sul-Fluminense, dos tempos para cá, senhor presidente, final de semana, eu embarquei num veículo aqui na rodoviária de Barra Mansa, parecia que o veículo estava no ferro velho, de tão sujo, os bancos tudo rasgado, e essa empresa também não tem cumprido, presidente. Ela não tem cumprido, né, as determinações tem que cumprir. O problema é o dentro, né? Para atender a população, porque também tem muita reclamação da linha das Fluminense. Era só isso, senhor presidente. Ok.
Convido a primeira secretária para entrar na ordem do dia. Ordem do dia 23 de novembro de 2017. Projeto de resolução número 2420/2017, mesa executiva. Dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Barra Mansa e da outras providências. Segunda discussão. Há processo substitutivo que será lido. Projeto substitutivo 2487/2017. Artigo 1º. A administração da Câmara Municipal de Barra Mansa, que é exercida pela mesa executiva, será constituída dos seguintes órgãos: 1. Gabinete da Presidência. 2. Secretaria-Geral. 3. Controladoria Geral. 4. Departamento Jurídico. 5. Direção de Secretaria e Expediente. 6. Direção Administrativa, Contábil e Financeira. 7. Departamento de Compras, Licitação e Contratos. 8. Direção de Comunicação Social. 9. Departamento de Informática, Sonorização e Manutenção de Informações Online. 10. Departamento de Veículos e Transporte. 11. Relações Públicas e Assuntos Comunitários. 12. Consultoria Técnica e Legislativa. 13. Direção de Comissões Permanentes. 14. Assessoria Parlamentar. Em discussão e votação, artigo 1º, seus incisos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 2º. Ao Gabinete da Presidência da Mesa Executiva compete a coordenação das atividades de relacionamento da Câmara com outros órgãos públicos e privados de representação social, audiências, informação, divulgação, expediente de sua área e sua responsabilidade fica a cargo de provimento em comissão. Parágrafo único. Está lotado no Gabinete da Presidência o chefe cujos requisitos e atribuições estão contidos na letra A do anexo 4 desta resolução. Em discussão e votação, artigo 2º e seus parágrafos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 3º. A Secretaria-Geral é o órgão de direção administrativa da Câmara, competindo-lhe planejar, ordenar, orientar, controlar e fiscalizar suas atividades e das subunidades administrativas. Parágrafo 1º. Estão lotados na Secretaria-Geral os seguintes cargos: secretário-geral, chefe de manutenção e conservação, supervisor de serviços gerais, auxiliares de serviços gerais, telefonista, vigia, recepcionista, oficial de almoxarifado, auxiliar de protocolo. Parágrafo 2º. Os requisitos e atribuições dos cargos da Secretaria-Geral estão contidos na letra B do anexo 4 desta resolução. Em discussão e votação, artigo 3º e seus parágrafos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 4º. A Controladoria Geral é o órgão de controle interno do Poder Legislativo, devendo auxiliar a Câmara Municipal em sua atuação, zelando pelo cumprimento dos princípios que são impostos pelo ordenamento jurídico à administração pública. Parágrafo 1º. Estão lotados na Controladoria Geral os seguintes cargos: Controlador Geral, contabilistas do controle interno. Parágrafo 2º. Os requisitos e atribuições dos cargos da Controladoria Geral estão contidos na letra C do anexo 4º desta resolução. Em discussão e votação, artigo 4º e seus parágrafos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 5º. Ao Departamento Jurídico compete representar a administração pública na esfera judicial e extrajudicial, prestar consultoria e assessoramento jurídico à administração pública, exercer o controle interno das legalidades dos atos da administração, zelar pelo patrimônio e interesse público, integrar comissões processantes, gerir recursos humanos e materiais da Procuradoria e acompanhar as sessões legislativas. Parágrafo 1º. Estão lotados no Departamento Jurídico os seguintes cargos: Procurador-Geral, Subprocurador, Procurador. Parágrafo 2º.
os requisitos e atribuições dos cargos do Departamento Jurídico estão contidos na letra D do anexo 4º desta resolução. Em discussão e votação, artigo 5º, seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Artigo 6º. A direção de secretaria e expediente é o responsável pelo recebimento e expedição de documentos e correspondência da Câmara Municipal, bem como o protocolo de todos os projetos de lei, mensagem do Executivo, requerimentos, indicações e outras matérias de apreciação do plenário. Parágrafo 1º. Estão lotados na direção de secretaria e expediente os seguintes cargos: diretor de secretaria, supervisor de secretaria, oficial administrativo, auxiliares administrativos, auxiliar de secretaria, oficial de arquivo. Parágrafo 2º. Os requisitos e atribuições dos cargos da direção de secretaria e expediente estão contidos na letra E do anexo 4º desta resolução. Em discussão e votação, artigo 6º, seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Artigo 7º. A direção administrativa, contábil e financeira é o departamento responsável pela contabilidade, tesouraria e recursos humanos da Câmara Municipal de Barra Mansa. Parágrafo 1º. Estão lotados na direção administrativa, contábil e financeira os seguintes cargos: diretor administrativo, contábil e financeiro, contador, supervisor de tesouraria, analista de tesouraria, supervisor de departamento de recursos humanos, analista de recursos humanos, oficial de patrimônio. Parágrafo 2º. Os requisitos e atribuições dos cargos da direção administrativa, contábil e financeira estão contidos na letra F do anexo 4º desta resolução. Em discussão e votação, artigo 7º e seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Artigo 8º. O Departamento de Compras, Licitação e Contratos é responsável pelas compras, levantamento de preços, processo licitatório pelos contratos e sua execução. Parágrafo 1º. Estão lotados no Departamento de Compras, Licitação e Contrato os seguintes cargos: presidente da Comissão de Compras, Licitação e Contratos, analista de compras, licitação e contratos. Parágrafo 2º. Os requisitos e atribuições dos cargos do Departamento de Compras, Licitação e Contratos estão contidos na letra G do anexo 4º desta resolução. Em discussão e votação, artigo 8º. Senhores vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Artigo 9º. A Direção de Comunicação Social é responsável pela parte dos meios de comunicação. Parágrafo 1º. Estão lotados na Direção de Comunicação Social os seguintes cargos: diretor de Comunicação Social, auxiliar de assessoria de imprensa. Parágrafo 2º. Os requisitos e atribuições dos cargos de Direção de Comunicação Social estão contidos na letra H do anexo 4º desta resolução. Em discussão e votação, artigo 9º e seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam. Aprovado. Artigo 10. O Departamento de Informática, Sonorização e Manutenção de Informações online é o responsável pela sonorização do plenário, bem como outras atividades afim. É a responsabilidade de manutenção dos equipamentos de informática e das transmissões online das sessões. Parágrafo 1º. Estão lotados no Departamento de Informática, Sonorização e Manutenção de Informações online os seguintes cargos: diretor de Departamento de Informática, Sonorização e Manutenção online, operador de som, câmeras, radiodifusão, analista de informática. Parágrafo 2º. Os requisitos e atribuições dos cargos do Departamento de Informática, Sonorização e Manutenção de Informações online estão contidos na letra I do anexo 4º desta resolução. Em discussão e votação, artigo 10 e seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Artigo 11º. O Departamento de Veículo e Transporte tem por finalidade a manutenção e controle dos veículos da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Estão lotados no Departamento de Veículo e Transporte os seguintes cargos: diretor de Veículo e Transporte, motorista. Parágrafo 2º. Os requisitos e atribuições dos cargos de Departamento de Veículo e Transporte estão contidos na letra J do anexo 4º desta resolução. Em discussão e votação, artigo 11 e seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado.
Artigo 12. O Departamento de Relações Públicas e Comunitárias tem por finalidade o atendimento a todo o segmento da sociedade, proporcionando o elo com a Câmara Municipal. Parágrafo único. Está lotado no Departamento de Relações Públicas e Comunitárias o diretor de Relações Públicas e Assuntos Comunitários, cujos requisitos e atribuições estão contidos na letra K do anexo 4º desta resolução. Em discussão e votação, artigo 12 e seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam. Aprovado. Artigo 13. O Departamento de Consultoria Técnica e Legislativa é responsável pelo controle dos andamentos dos processos legislativos e administrativos. Parágrafo 1º. Estão lotados na Consultoria Técnica e Legislativa os seguintes cargos: consultor técnico legislativo, oficial de atas, oficial de livros. Parágrafo 2º. Os requisitos e atribuições dos cargos da Consultoria Técnica e Legislativa estão contidos na letra L do anexo 2º dessa resolução. Em discussão e votação, artigo 13 e seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam. Aprovado. Artigo 14. A direção de comissões permanentes compete à organização e controle dos trabalhos realizados pelas comissões permanentes da Câmara Municipal de Barra Mansa. Parágrafo 1º. Estão lotados na direção de comissões permanentes os seguintes cargos: diretor das comissões permanentes, secretário de atas. Parágrafo único. Os requisitos e atribuições dos cargos lotados na direção de comissões permanentes estão contidas na letra M do anexo 2º desta resolução. Em discussão e votação, artigo 14 e seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam. Aprovado. Artigo 15. A assessoria parlamentar compete o suporte para os exercícios das atividades e coordenação dos gabinetes dos vereadores. Parágrafo 1º. Estão lotados na assessoria parlamentar os seguintes cargos: cargos de chefe de gabinete legislativo, sendo um para cada gabinete de vereador. Cargo de assessor parlamentar legislativo, sendo 3 para cada gabinete de vereador. Parágrafo 2º. Os requisitos e atribuições dos cargos da assessoria parlamentar estão contidos na letra M do anexo 4º desta resolução. Em discussão e votação, artigo 15, seus incisos e seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam. Aprovado. Artigo 16. São atribuições comuns a todos os níveis de chefia: programar, organizar, orientar, supervisionar, coordenar e controlar a execução de todas as tarefas e responsabilidades da chefia. 2. Promover os meios adequados no suprimento das necessidades materiais e humanas, de modo a assegurar o desempenho eficiente das tarefas pertinentes a cada unidade de trabalho. 3. Assessorar o superior imediato no planejamento e na organização das atividades. 4. Responsabilizar-se e prestar contas junto à chefia hierarquicamente. 5. Cumprir e fazer cumprir na área de sua atuação. 6. Distribuir os serviços de competência do órgão ao pessoal sob sua direção. 7. Promover a padronização das formas de execução dos serviços. 8. Informar e instruir os processos de sua área de atuação. 9. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao nível imediatamente superior. 10. Manter a disciplina de pessoal de sua unidade. 11. Despachar com superior hierárquico imediato. 12. Despachar e visar certidões sobre assuntos de sua competência. Parágrafo 1º. O presidente designará por meio de portaria os servidores efetivos que terão responsabilidade de chefia. Parágrafo 2º. Somente perceberão função gratificada os servidores designados na forma do parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 3º. A percepção da função gratificada será designada pelo presidente, levando-se em conta a natureza, complexidade e responsabilidade da função exercida pelo servidor. Em discussão e votação, artigo 16, seus incisos e seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam. Aprovado. Artigo 17. O ocupante de cargo de chefia não poderá excusar-se de decidir
em assuntos de sua competência, sob pena de responsabilizar-se pelas consequências decorrentes de sua omissão. Discussão em votação, artigo 17. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam. Aprovado. Artigo 18. Ficam criados na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Barra Mansa os seguintes cargos efetivos cuja forma de provimento e vencimento básico consta no anexo 4º desta resolução. Cargo de contabilista do controle interno, cargo de analista de recursos humanos, cargo de analista de tesouraria, cargo de procurador, cargo de oficial de almoxarifado, oficial de arquivo, oficial de patrimônio, analista de informática, operador de som, câmara e radiofusão, analista de compras, licitação e contratos, secretário de atas, auxiliar administrativo. Em discussão e votação, artigo 18 e seus incisos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam. Aprovado. Artigo 19. Fica criado na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Barra Mansa o cargo de provimento de comissão de chefe do Departamento de Manutenção e Conservação, índice CC1, cujas atribuições e provimento constam no anexo 4º, letra B desta resolução. Em discussão e votação, artigo 19. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam. Aprovado. Artigo 20. Ficam extintos na estrutura organizacional da Câmara de Barra Mansa, a partir de 31 de dezembro de 2017, os seguintes cargos: auxiliar de serviços gerais, oficial administrativo, auxiliar de contabilidade, cargo de tesoureiro, cargos de motoristas, cargo de recepcionista. Em discussão e votação, artigo 20, Souzarino. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam. Aprovado. Artigo 21. Integram esta resolução os seguintes anexos. Anexo 1. Contém o quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal. Anexo 2. Contém o quadro de servidores de cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal. Anexo 3. Contém o quadro de departamento das funções gratificadas existente na Câmara Municipal. Anexo 4. Contém as fichas descritivas de todos os cargos existentes na Câmara Municipal. Anexo 5. Contém a tabela de vencimento dos cargos efetivos da Câmara Municipal. Anexo 6. Contém a tabela de vencimento dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal. Anexo 7. Contém a tabela de vencimento da função gratificada da Câmara Municipal. Em discussão e votação, artigo 21 e seus incisos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam. Aprovado. Artigo 22. Fica consolidado a Resolução 068, de 6 de dezembro de 2013, e Resolução 062, de 14 de dezembro de 2016. Em discussão e votação, artigo 22. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 23. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Em discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Queria inverter a pauta aí. O vereador Wellington vai ter que sair mais cedo. Poderia fazer a leitura da indicação dele. Desculpa. Indicação número 0632-2017, vereador Wellington Pires. Solicita a construção de banheiros públicos no centro da cidade. Com licença do autor, eu gostaria de subscrever. Subscrito pela vereadora Maria Lúcia. Enquanto sobre a mesa um projeto de resolução. Continue em votação, seus vereadores que aprovam a permanência. Enquanto sobre a mesa um requerimento de urgência especial que a vereadora vai fazer a leitura. Requerimento de urgência especial. Pelo presente, requeremos, nos termos regimentais, seja concedido o regime de urgência especial para o projeto de lei número 2483/2017, de autoria do vereador Marcelo Borges da Silva, que altera a redação do artigo 27 do parágrafo 4º do artigo 28 da Lei Municipal número 3.189, de 17 de abril de 2001. Tal medida se justifica, pois este projeto visa dar mais modalidade para os operadores dos numerários de atendimento para despesa de pronto atendimento
pronto pagamento quando do encerramento do exercício financeiro. Em discussão e votação, requerimento de urgência especial. Senhores vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Parecer, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto visa dar mais mobilidade aos operadores, aos servidores que manipulam o numerário de adiantamento para pagamento de despesas de pronto pagamento, quando da prestação de contas no final do exercício financeiro de cada ano, aumentando o prazo já existente na lei acima citada, que regulamenta os adiantamentos para este fim, em mais 5 dias. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, dentro de suas atribuições regimentais, não vislumbra nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade que ofereça óbitos para apreciação deste projeto de lei, visto que não altera a essência da Lei 3.189. Em discussão e votação, parecer da Comissão de Finanças e Justiça. Senhores vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Artigo 1º. O artigo 27 e o parágrafo 4º do artigo 28 da Lei Municipal número 3.189, de 17 de abril de 2001, passa a ter a seguinte redação. Artigo 26. Artigo 27. No mês de dezembro, todos os saldos serão recolhidos à tesouraria até o 26º dia, mesmo que o período de aplicação não tenha expirado. Artigo 28, parágrafo 4º. Nenhuma prestação de contas poderá ser registrada após o dia 20 de dezembro de cada ano. Em discussão e votação, artigo 1º. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em discussão e votação, artigo 2º. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de resolução número 2262/2017, vereador Marcel Castro. Institui a comissão especial para estudo dos loteamentos em construção e expansão no município de Barra Mansa. Discussão única. Artigo 1º. Fica instituído nos termos do artigo 60 e seus parágrafos, regimento interno desta Casa Legislativa, a comissão especial para estudo dos loteamentos urbanos e rurais em construção e expansão ou projetos em andamentos no município de Barra Mansa, apurando se os mesmos obedecem os estabelecimentos no plano diretor e legislativo em vigor. Em discussão e votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 1º. Parágrafo 1º. A comissão que alude o caput deste artigo será composta por 3 vereadores e 2 suplentes. Parágrafo 2º. Os membros serão eleitos por votação realizada no plenário. Parágrafo 3º. A presente comissão terá o prazo de 180 dias para conclusão dos trabalhos, podendo este prazo ser prorrogado por até igual período. Em discussão, em votação, o artigo 1º e seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam. Aprovado. Artigo 2º. Revogando-se as disposições em contrário, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão e votação. Peço a palavra. Com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Barra Mansa, trata-se de um projeto de resolução que institui uma comissão de membros dessa casa para acompanhar se os loteamentos que estão sendo construídos na nossa cidade, e são vários, e os que estão em expansão, e também os projetos, se eles atendem o estabelecido em lei, para favorecer a população. Acontece o seguinte, a população da cidade, ela vai crescendo, as pessoas casam, querem constituir o seu lar, e querem comprar uma casa num loteamento, e esse loteamento ele tem que atender o disposto pela municipalidade. Tem que ter meio-fio, tem que ter asfalto, tem que ter iluminação, tem que ter rede de água, de águas pluviais, saneamento básico. E esse projeto de resolução visa que
que nós, vereadores, possamos fazer esse acompanhamento. Eu vejo aqui várias discussões sobre os loteamentos. Nós não somos contra a criação de novos loteamentos. Pelo contrário, eu sou muito a favor, tem que criar mesmo loteamento. Mas esses loteamentos, eles têm que ser bem feitos, para que a população não saia prejudicada. Não apenas a população que vai morar nesses loteamentos, mas a população dos bairros que já existem em redor. Eu agradeço o acolhimento do meu projeto de resolução por este parlamento. Em votação, senhores vereadores, para justificar o voto? Vamos votar e depois justifica? Em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneça em comissão. Aprovado. Tiago Valério, justificar o voto. Vereador, Vossa Excelência está de parabéns. Vossa Excelência bem sabe, até acredito, que para instituir esse projeto, Vossa Excelência deve ter acompanhado. Eu mesmo subi várias vezes nessa tribuna para falar, por exemplo, do loteamento Village Norte, lá da Vista Alegre, e alguns outros vereadores, né, aqui não me recordo, também citaram alguns problemas no loteamento, que tem, são muitos problemas, muitos. Então, Vossa Excelência está de parabéns por instituir isso, para ter uma comissão específica que vai analisar essa situação, porque essa situação ela traz, Vossa Excelência colocou muito bem, desenvolvimento para as famílias, desenvolvimento para o próprio bairro, mas que ele seja feito de maneira coerente, com qualidade, e que não atrapalhe, né, a vida dos demais que estão no entorno, e que ele venha, de fato, um loteamento ser feito para agregar, né, dentro do contexto social onde ele está sendo implementado. Então, Vossa Excelência está de parabéns, e desde já me coloca à disposição para fazer parte dessa comissão. Parabéns, vereador. Justificar o voto? Voto, vereador Marcel Castro. Eu havia esquecido de citar também esse projeto, vereador Tiago, eu agradeço pelas palavras. Ele tem também pensando na história da cidade, porque quantos loteamentos chineses que tem na nossa cidade, loteamentos chineses, que foram construídos aí sem a devida preocupação e carente de tudo, né? São vários loteamentos que viraram bairros na nossa cidade e que foram comercializados sem a devida preocupação com a infraestrutura destes lugares. Ok. Passa a palavra, justificar o voto. Com a palavra, vereador Zé Bel, justificar o voto. Meu querido vereador, é preciso observar a área orgânica que eu ajudei a fazer. Então foi colocado o passamento de solo, só podia criar loteamento para o lado da colônia. Para o lado de cá, não. Não sei se ainda está em vigor essa lei, ou se alguém revogou. Só podia criar loteamento para o lado da colônia, mais para lugar nenhum. Então a gente tem que procurar também, na lei orgânica, aonde que está essa parte de loteamento só para o lado da colônia. Eu estou vendo loteamento lá na região leste, loteamento em outro lugar. Projeto de lei número 614. Com a palavra, vereador Vicente. Está dormindo, vereador. Socorro. Palavra. Eu quero também, presidente, parabenizar o vereador Marcel Castro. Quando, eu não ia nem falar, mas quando ele falou loteamento chinês, meu corpo até arrepiou. Porque antigamente, vereador Marcel Castro, eles passavam patrol lá numa área, e a população ia fazendo casa, não tinha rede de esgoto, não tinha meio-fio, não tinha nada. Eu fico pensando hoje, com essa crise, que desmando que está nosso país, se não fosse o ex-prefeito Zé Renato e o ex-prefeito Ruz Brasil. Eu moro num bairro que tem 5 loteamentos lá dentro da Vista Alegre. Não tinha nem uma rua asfaltada, não tinha uma rua com meio-fio. Eu sinto orgulho de ser vereador nessa cidade, principalmente no meu bairro. Melhorou muito. E hoje, tem um empreendimento lá no meu bairro,
do loteamento do Hernani, Village Norte. Que quando começou, eu disse, levei o prefeito lá, Rodrigo Dá esteve lá comigo. O ex-prefeito Jonas esteve lá. Eu falei para ele, prefeito, pode liberar, mas você não vai pegar a água aqui no final da rua São Pedro. Ela tem que ser iniciada lá na Curva da Pedra. E a rede Pleneplan gastou 500 mil reais lá. 500 mil reais. Pegou o tubo de 150 milímetros na Curva da Pedra. E levou até lá o final. Abasteceu. Fez investimento. A sua está soltada, tem meio-fio. Tem algum problema? Tem. Vou falar com você que está 100%, não está não. Agora espero que quando for fazer o investimento da parte elétrica, que faça a mesma coisa. Que faça o estudo para ter estrutura, porque se dá um vento lá no céu, Vista Alegre já fica sem luz. Eu fico pensando na hora que tiver mais casa que loteamento. Eu já tive conversando com o pessoal do loteamento ali, que tem que pegar essa rede lá para a entrada da Santa Rita, para não criar mais problema no bairro Vista Alegre. Porque é a capital de Barra Mansa. É uma cidade com 4, é um bairro com 4 ou 5 loteamentos que não aguenta mais. Então, se qualquer ventinho que dá, essa semana ficou sem luz lá. Qualquer ventinho que dá, cai energia. Então, se espero que faça que nem fez com a água. Fez um trabalho de ponta, que acabou o problema. Foi tubo de 150 milímetros, começar na Vale da Pedra, foi 6,5 km de tubo, enfiado debaixo da terra lá, que os investidores fez. Fez um excelente trabalho, espero que libere o loteamento mais rápido, que aqui a população que comprou lotes ali naquela área está ansiosa para sair do aluguel. Fizeram um investimento e está cobrando retorno. Que você não vai investir se não tiver retorno. A população quer fazer suas casas lá, quer construir no loteamento. Está esperando a liberação dessa abençoada luz que está lá, desse loteamento lá para entrar, para eles começar a construir. Espero que o prefeito está de antena ligada aí ouvindo. Cadê o assessor legislativo dessa casa? Vou pedir socorro a ele. Ele não está aqui não. E Vossa Excelência está de parabéns. É um projeto excelente, que as coisas já melhorou muito, vereador. E vai melhorar mais, com certeza, a partir desse projeto de lei de Vossa Excelência. Amém. Com a palavra, primeiro secretário. Projeto de lei número 614/2017, vereador Marcelo Borges da Silva. Da denominação à praça Oswaldo Pereira Fontes, primeira discussão única. Comissão de Justiça. O presente projeto está devidamente instruído com o currículo do homenageado, manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, declarando não haver denominação oficial e o abaixo-assinado, portanto, estando atendido todos os requisitos exigidos pela legislação em vigor, a Comissão de Justiça, ao analisar o presente projeto de lei, não vislumbra nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade da presente matéria, ficando seu mérito a ser apreciado pelo plenário. É o nosso parecer. Em discussão e votação, parecer da Comissão de Justiça. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam, estão aprovados. Artigo 1º. Fica denominada Oswaldo Pereira Fontes a praça situada na rua Zeliante Ferreira de Carvalho, no bairro Vila Orlandélia, nesta cidade. Parágrafo único. Caberá à Prefeitura Municipal de Barra Mansa a instalação de placa de nomenclatura da praça. Em discussão e votação, artigo 1º de seus parágrafos. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam, aprovado. Artigo 2º. Revogadas as disposições ao contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em discussão e votação, artigo 2º. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam, aprovado. Requerimento número 1379/2017, vereador José Abel Mariano. Requer ao senhor prefeito municipal que seja enviada à Casa Legislativa informações a respeito do SAI em relação ao Fundamp. Essa palavra. Em discussão, com a palavra o autor.
Eu queria pedir à vereadora para ler o conteúdo do requerimento, que o tempo que tem que esse requerimento estar na casa. Tem o requerimento aí, quer que lê na íntegra. Se algum vereador sair do plenário, bye bye. Requeremos nos termos do inciso 15 do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal e artigo 227, seus parágrafos, do regimento interno desta Casa, seja enviado um ofício ao senhor prefeito municipal que remeta à Casa Legislativa as seguintes informações: quanto foi descontado na folha de pagamento dos funcionários do SAI e Prefeitura, quanto foi repassado para o Fundamp no ano de 2016, todo ano, quanto foi toda a despesa do Fundamp no ano de 2016, todo ano, quanto foi gasto com todas as despesas com tratamentos médicos e seus dependentes. Tal requerimento se justifica para podermos ter uma ideia de quanto foi gasto neste ano de 2016, uma vez que sempre reclamavam quando não havia recursos para custear exames. Em discussão e votação, senhores vereadores... Peço para subscrever. Subscreve o vereador Tiago Valério. Senhores vereadores que aprovam a permanência, aprovado. Requerimento número 47/2017, vereador Marcelo Borges da Silva. Requer a realização de obras de construção de um campus society de grama artificial no bairro Parque Independência. Em discussão e votação, senhores vereadores que aprovam a permanência, aprovado. Requerimento número 1156/2017, vereadora Maria Lúcia Moura da Fonseca. Requer a desobstrução da estrada Vista Alegre a 4X. Em discussão e votação, senhores vereadores que aprovam... Palavra. Com a palavra, vereador Vicentinho. Eu gostaria, nobre vereadora, de subscrever. Eu só falo do requerimento de Vossa Excelência. Desobstrução. Sim. O pessoal da agricultura já passou, dando uma melhorada lá. Agora o que falta lá, vereadora, é tirar uns entulhos, que o pessoal gosta de fazer muita caminhada ali no final da Vista Alegre. Eu já estive conversando isso com o SAI. É daqueles entulhos, que às vezes sai um caminhão, não sei de onde, lá de outros municípios, e traz jorrando lá no final da Vista Alegre. Está necessitando no caminhão do SAI lá retirar aqueles entulhos jogados na beira daquela estrada. Porque está vergonhoso lá. A Vossa Excelência está de parabéns, mas a agricultura já passou máquina lá, já deu uma acertada, já melhorou um pouco. Agora que está voltando, eu saio e tirar aqueles entulhos lá do final. Faço um apelo aos assessores nativos dessa casa, o líder do governo não está aí, mas tem que dar uma melhorada lá. Vossa Excelência está de parabéns. Eu gostaria de subscrever. Sim. A autora permite? Com certeza. Subscrito pelo vereador Vicentinho. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Com a palavra, primeira secretária. Requerimento número 1515, vereador Tiago Valério da Silva. Para que seja lido o código de inteiro teor, por favor. Requer que envie ofício... Requeiro, depois de ouvido o douto plenário, o envio ao chefe do Executivo Municipal no sentido de que o mesmo determine ao setor competente de municipalidade informações dos processos licitatórios que estão atrasando a realização de várias obras de contratações de serviços essenciais para o bom funcionamento do município. Segue abaixo vários processos que estão parados no setor de compras e licitações e gerência financeira SME. Processo 02-527/2017, dígito 0, contratação de empresa especializada em limpeza e conservação para manutenção das escolas, creches e unidades conveniadas pertencente à SME, 7/3/2017. Processo 11.616/2017, dígito 0, material de construção para reforma de escolas,
5 de setembro de 2017. Processo 9.520/2017, dígito 0, extintores para unidades escolares, 26 de 7 de 2017. Processo número 11.959/2017, 0, aquisição de materiais componentes para o projeto Robótica nas Escolas, 14 de 9 de 2017. Processo 11.889/2017, 0, álcool, saco de lixo, cloro, material de limpeza para unidades escolares, 15 de 9 de 2017, dígito 0. Processo número 6.216/2017, dígito 0, aquisição de uniforme escolar, 15 de 5 de 2017. Processo número 12.536/2017, dígito 0, locação de veículo para transporte de alunos da área rural, 27 de 9 de 2017. Processo número 12.987/2017, dígito 0, monitoramento das unidades escolares, 6 de 10 de 2017. Processo 10.641/2017, dígito 0, fornecimento e instalação de ar-condicionado para o CIEP 054, 17 de 8 de 2017. Em discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam sentados. Pela sua palavra. Eu gostaria de subscrever. Já. O autor permite que Com certeza. Subscrito pela vereadora Maria Lúcia. Presidente. Justificar o voto, dispõe de 5 minutos, o autor. Ok. Presidente, esse requerimento vai de encontro a várias reclamações que a gente está ouvindo de pessoas, de mães de alunos de escola, que o filho já tem muito tempo que não utiliza uniforme. Isso vem desde, né, do governo anterior. Só que quando eu fui na prefeitura para averiguar essa situação, a gente percebe que tem muitas dessas questões paradas dentro do processo de licitação. Então, a gente quer entender melhor por que está parado, porque a gente sabe que a verba da educação é a tão falada verba carimbada. Essa verba ela vem. Então, a gente quer entender. Aqui a gente tem uniforme escolar, aqui a gente tem material de limpeza. Hoje falta material de limpeza para algumas escolas. Então, eu fui perceber, e aqui eu referenciei pontos, né, de alguns processos de licitação, inclusive colocando o número do processo. A gente quer entender por que isso ainda está parado, mas entender de forma que a gente dê um retorno positivo para a população, de quando isso vai ser regularizado e quando nós teremos essas questões funcionando. Uniforme escolar, material de limpeza, material de construção que está parado. Então, o porquê que está demorando tanto esse processo de licitação para poder contemplar as escolas e elas funcionarem de maneira adequada e com qualidade para os nossos alunos. A gente vê que, muitas das vezes, os funcionários se desdobram para dar uma qualidade para as escolas. Você pega uma escola simplesinha lá, mas os funcionários estão lá se desdobrando para fazer o seu máximo. Então, a gente quer informação sobre isso, de como está esse processo de licitação e por que alguns processos estão parados. Você pega aí, tem processo desde de março, processo desde de junho. Então, a gente quer saber por que está parado isso. Tá? Por isso, a gente encaminha esse requerimento e aguarda a informação o mais rápido possível. Eu queria justificar o voto. Dispõe de 5 minutos. Eu penso, Tiago, o seu requerimento faz justo, que a educação não pode parar e as escolas precisam ter o justo para que possam trabalhar seriamente no dia a dia. Agora, eu penso que só o pedido de informação, papel hoje é complicado, é muito fácil colocar no papel. Eu penso que você começou a história, você deveria fazer outro pedindo para que o representante da licitação viesse a esta casa e dizer o porquê da demora tanto desses processos ficar parados esse tempo todo. O requerimento vai justamente disso, vereadora, pedindo as informações. Eu preciso primeiro ter as informações em mãos para a gente tomar, né, Thiago, outra... Você justificou. O tempo está para justificar o voto com a vereadora Maria Lúcia. Então, com a palavra a primeira secretária. Requerimento 1335/2017, vereador Vicente Carneiro Leão.
requer providência para a volta do EJA, Educação de Jovens e Adultos, para o Colégio Municipal Padre Anchieta, no bairro Vista Alegre. Gostaria que lesse o requerimento, presidente, inclusive a data que eu dei entrada nesse requerimento. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal para determinar ao setor competente providências necessárias para a volta do EJA Educação de Jovens e Adultos para o Colégio Municipal Padre Anchieta, no bairro Vista Alegre. Protocolado, discussão. Protocolado em 24 de abril de 2017. Em discussão. Palavra. Peço para subscrever. O autor. Senhor presidente, senhores vereadores, em janeiro, fevereiro, quando começou a discussão e ia acabar o EJA no Colégio Padre Anchieta, eu fui várias vezes, senhor presidente, naquela Secretaria de Educação, conversar com a ex-secretária Flávia, e toda a vida eu coloquei o que eu pensava. Eu disse para eles, escola não se acaba, não se fecha escola. E a escola passa no Padre Anchieta hoje, vê fechada à noite, onde que tinha aproximadamente de 120 a 180 alunos estudando, e hoje vê o colégio fechado. E esse requerimento veio no momento certo, na hora certa, senhor presidente. Porque eu fiquei sabendo que vai retornar o EJA o ano que vem. Eu fiquei muito feliz. Se dependesse de mim, não tinha fechado. Eu lutei muito para não acabar com o EJA na Vista Alegre. Falei várias vezes com o prefeito, Rodrigo W., mas infelizmente, às vezes chegam muitas informações do prefeito que não é verdadeira. Que não foi verdadeira. Porque se chegasse essas informações corretas, eu tinha certeza que o Rodrigo W. não tinha fechado esse ano o EJA Vista Alegre. Tinha certeza. Mas infelizmente, em todas as categorias, tem os bons profissionais e tem os maus profissionais. Como tem os maus políticos e tem os bons políticos. E, infelizmente, a população às vezes marra. Põe todos os políticos dentro do saco e marra a boca. Mas a gente não pode julgar um por todos, todos por um, senhor presidente. Eu lutei muito para esse EJA não acabar, não fechar. E eu estou muito feliz se esse EJA retornar o ano que vem. Porque um exemplo do EJA está aqui, vereador Vicentinho. Eu não tenho vergonha de falar. Quando eu entrei na cidade de Barra Mansa, eu tinha primeiro ano só. E foi com o EJA que eu estou aqui sentado nessa cadeira de hoje. A gente tem certeza que muitos trabalhadores que querem continuar seus estudos vai ter uma oportunidade perto de casa de estudar. Naquele colégio Padre Anchieta. E naquele colégio, eu fiquei orgulhoso quando o Thiago foi para essa tribuna e pediu a medalha para a menina lá. Saiu bons profissionais daquele colégio. Hoje tem padre, tem doutores, tem advogado, tudo formado. Tem vereador. Tem vereador. E vai ter prefeito, hein? Passou naquele, estudou naquele colégio. Então, assim, eu vou ficar muito feliz se Deus me ajudar, me dar vida e saúde próximo ano, passar naquele colégio Padre Anchieta e ver os alunos estudando naquele colégio à noite. Ó, a secretaria está de parabéns aí. Esse requerimento veio no momento certo, na hora certa. Ele já teve uns dias passados aqui. Eu pedi vista. Sabe por que eu pedi vista nele, senhor presidente? Que eu queria conversar com o secretário de Educação, mas não tinha oportunidade. Tinha uma agenda com ele essa semana passada aí, ele teve para Brasília. Não tinha oportunidade de falar. Mas amanhã estarei com ele às 9 horas da manhã. Então é agendado lá. Espero que ele está lá às 9 horas, nós bater um papo, que eu vou falar a respeito do EJA na Vista Alegre. Parabéns aí. Eu gostaria de subscrever, vereador. Vereador Vicentinho, autor, permite que a vereadora subscreva. Subscrito pela vereadora Maria Lúcia. Em votação, os senhores que aprovam, permanecem sentados. Aprovado. Com a palavra, a primeira secretária. Indicação número 1661-2017, vereador Daniel Volpe Maciel.
solicita a retirada de entulhos localizado na rua José Teodoro da Silva, próximo aos números 80 e 130, no bairro Jardim Primavera. Em discussão e votação. Com licença, doutor, quero subscrever. O autor permite, Daniel, subscrito pelo vereador Renatinho. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Indicação número 1723, 2017, vereador Elias Barbosa Romeiro. Solicita pinturas de quebra-mola e faixas de pedestre em todo o bairro Santa Maria 2. Com licença do... Em discussão. Peço para subscrever licença, também, doutor. com licença do autor. Também quero Autoriza. subscrever. Subscrever também, por favor. Subscrito pelo vereador Renatinho, Tiago Valério e Marquinhos Pitombeira. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Indicação número 477, 2017, vereador Gilson de Assis Lopes. Solicita o asfaltamento e redes pluviais na rua Deilê Maria de Oliveira Rosa, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Em discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Indicação número 1452, 2017, vereador José Renato de Oliveira. Solicita obras de infraestrutura e asfaltamento na rua Rômulo Carlos Tomás, no bairro São Judas. Em discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Indicação número 1295, vereador Zélio Rezende Barbosa. Solicita a construção de uma praça com playground no final da rua Antonieta Rodrigues Martins, no bairro Piteiras. Em discussão, Com licença do autor, quero subscrever. o autor permite que o vereador Renatinho subscreva. Subscrito pelo vereador Renatinho. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Sentado, mano. Indicação número 1626, 2017, vereador Marcos André Gonçalves Pitombeira. Solicita melhorias para o espaço ocioso existente no colégio CIEP 054, que seja ocupado por atividades inerentes ao projeto Música nas Escolas, no bairro Vila Maria. Com licença do autor, eu gostaria de subscrever. Em discussão. Eu também gostaria de subscrever, presidente. O autor permite? Também quero subscrever. Com certeza. Subscrito pelo vereador Daniel Renatinho, vereador Vicentinho. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Palavra livre. Pedindo uma moção, senhor presidente. Uma moção vai ter- rapidinho o aqui. Daniel Isabel. Uma moção aqui, meus amados. Uma congratação para o José Miguel Rosa. Pelo serviço excelente prestado à comunidade de educação como gestor da coleta de lixo há mais de 20 anos aqui em Barra Mansa e sua cidade. Em discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, só isso. Boa noite a todos. Está encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para o próximo dia 28, às 19 horas. Meia-noite. Vicentinho. Vai da americana. Americana vai abrir. Marquinhos.